A história já começa com o cara soltando aquela clássica. Ah, cara, quanto tempo eu esperei por esse momento. Aí ele engata o drama. Um teto aleatório, uma sensação esquisita, ou obsessão, transmigração, isekai de reencarnação, e seja lá o que for essa loucura, eu finalmente consegui. O figura é o Kim San-woo, um cidadão comum lá da Coreia do Sul, só que o maluco se preparou a vida toda para esse momento. Cada livro, web novel, webtoon e jogo que já passou na frente dele, toda obra que dava aquele estalo, ele devorava. Todo santo dia, sem pausa pro café, ele devorava um repertório diferente, no detalhe do detalhe, a lore completa e a construção do mundo, os podres e relacionamentos de cada personagem, até os cheats, baús escondidos e artefatos secretões. Ele tinha tudo decorado na mente. Claro que, no mundo real, a história costumava acabar com o autor dropando a obra, os fãs surtando de ódio e o Sun sendo zoado e banido de metade dos fóruns da internet. Mas no fim, o hater venceu. O cara simplesmente conseguiu transmigrar para outro mundo. Aí ele começa a colocar a cabeça para funcionar, olha para si mesmo e calcula que deve ter uns 4 ou 5 anos de idade. Em seguida, já se empolga. Será que rola ver meus atributos? Ele manda um gritão, janela de status, mandando aquela pose dramática. Como não acontece nada, dá aquela corada de vergonha e desconversa. É, pelo visto, não é um clichê padrão de regressão, mas tanto faz. Ele lembra que entre a montanha de obras que analisou, várias nem tinham janela de status. O cara segue confiante. Tempo ele tem e habilidade para dominar esse outro mundo também não falta. Pensando no futuro, ele já viaja. Será que começa inventando alguma coisa para ficar milionário? Corta para uma semana depois da transmigração. Aos 4 anos de idade, vem a realidade. Descobriu que o corpo onde foi parar se chama Ivan Petrovich. Os pais dele são lavradores rurais e tão analfabetos que nem sabem em que país vivem. Tentando dar uma de gênio e inovar, tentou fabricar sabão, mas fracassou miseravelmente. Resultado, além de levar uma bela surra por brincar com soda cáustica, descobriu da pior forma que o sabão já existia naquele mundo. Na semana 6 da transmigração, o cara avistou uns jornais enquanto estava na vila, fazendo corre de comprar ovos. Ele já manda aquele choque de realidade. Uma sociedade capaz de imprimir jornais e distribuir até na roça. Isso aqui definitivamente não é Idade Média. Naquele mesmo dia, da lista gigantesca de obras candidatas, a grande maioria rodou. Avança para a semana 15 da transmigração. Kim Sun-woo finalmente descobriu o nome do país onde morava. E quem eram os reis da parada? A reação rasgou as poucas páginas que restavam da lista e jogou direto no fogo, um país que ele nunca tinha ouvido falar na vida. Um monarca totalmente desconhecido, países vizinhos que nunca tinham aparecido em obra nenhuma. Agora, o verdadeiro dilema do cara mudou completamente. A dúvida já não era mais em qual história ele tinha caído, mas em qual gênero ele tinha ido parar. Ano 4 da transmigração. De repente, surge o Rei Demônio. Só que na prática, o que aconteceu foi que o pai do Ivan acabou pego pelo recrutamento militar e foi arrastado direto para o campo de batalha. A partir desse baque, a mente do Kim Sun-woo começou a se dividir de vez. Ano 6, 10 anos de idade. Ivan já estava bem safo em ajudar a mãe nos trabalhos agrícolas da comunidade. Ano 8, 12 anos de idade. Estudando no tempo livre, ele finalmente dominou por completo o sistema de escrita daquele mundo. Ano 10, 14 anos de idade. Chegou a notícia do falecimento do pai. Detalhe, era uma carta oficial emitida 2 anos atrás. A cabeça do Kim Sun-woo já estava fritando de vez. Ele entra em parafuso. Que porra é essa? Não entendo mais nada. Essa história é um jogo de estratégia. É um isekai, mas os caras têm pólvora e máquina a vapor. Mas chamar isso de slice of life? Tem cavaleiros, magos, rei demônio e raças não humanas. Tudo misturado numa guerra gigantesca. E no meio dessa tempestade de pensamentos, Ivan volta para a realidade ao ver a mãe caindo no choro, desesperada sem saber como aquilo pôde acontecer. Ele engole o choro, manda ela não se preocupar e logo no dia seguinte vai lá e se alista no exército. O salário anual era de 15 moedas de cobre e ele decidiu mandar cada tostão para a mãe. Não era por amor filial ou piedade, mas por pura pena de ver uma mulher dando a vida por ele, somada à culpa esmagadora de ter tomado o corpo do verdadeiro Ivan, o único pilar que ela tinha na vida. Ano 14 da transmigração, o 4º ano de serviço militar, 18 anos de idade. Ivan começou a perceber no tranco do combate que o seu corpo tinha muito mais talento para a pancadaria do que ele imaginava, acumulando uma série de pequenos méritos no campo de batalha. Ele deixou de ser um simples recruta e subiu de nível, virando soldado do exército regular. Só que a situação geral era um verdadeiro desastre. A linha de frente estava sendo atropelada e recuava a passos largos, enquanto metade das nações aliadas já tinha virado cinzas. Foi bem nesse momento crítico que o herói deu as caras. Na hora, a chave virou na cabeça do Ivan. Pronto, finalmente descobriu o gênero dessa
porra, é um RPG tradicional? A chegada do lendário herói parecia aquele raio de esperança que todo mundo precisava, mas a realidade na trincheira era bem mais dura. Onde o Ivan estava alocado, o massacre continuava e a linha de frente continuava sendo brutalmente empurrada para trás. Ano 24 da transmigração, 14º ano de serviço militar, 28 anos de idade. Conforme o grupo do herói ia caçando e decapitando os generais do exército do Rei Demônio, um por um, a maré da guerra finalmente começou a virar. O Ivan, que vinha sobrevivendo e acumulando uma montanha de méritos militares ao longo dos anos, acabou parando para servir direto ao lado da comitiva do herói. A missão dele? Fazer parte da unidade de ocupação de territórios recuperados e eliminação de forças inimigas. Para simplificar esse nome gigante e burocrático, o Esquadrão de Extermínio, basicamente, era uma tropa de choque de operações especiais, jogada no meio da bagunça toda vez que o herói matava o comandante inimigo, quando as forças do Rei Demônio entravam em pânico e desmoronavam, e 2 anos se passaram nesse ritmo insano. Ano 26 da transmigração, 16º ano de serviço militar, 30 anos de idade. O grupo do herói finalmente matou o Rei Demônio. Ivan suspirou aliviado e sentou para esperar a tela de fim. Na cabeça dele, a missão estava cumprida, e agora ele finalmente conseguiria escapar e dar tchau para esse mundo desgraçado. Ano 28 da transmigração, 32 anos de idade. 2 anos inteiros já tinham se passado desde que o Rei Demônio virou poeira, e nada, nem sinal de créditos finais, nem de voltar para casa. Enquanto isso, a rotina continuava brutal. O esquadrão de extermínio tinha sido reduzido a apenas 1/5 do seu tamanho original, sacando que os superiores estavam com segundas intenções e queriam limpar os rastros dissolvendo a unidade no banho de sangue. Ivan fez o corre final, cumpriu uma última missão que era praticamente uma sentença de morte, sobreviveu e pediu baixa do exército, torcendo para que esse epílogo arrastado finalmente chegasse ao fim. Ano 30 da transmigração, 34 anos de idade. Já faziam 10 anos que a mãe dele tinha falecido. Ao retornar para onde costumava ser sua casa, não restava mais ninguém. Ele estava completamente sozinho no mundo, sem rumo e tentando juntar os cacos do pós-guerra. Ivan fundou um orfanato perto da capital para acolher os órfãos que a guerra tinha deixado para trás. Mesmo assim, depois de todo esse tempo, os créditos finais teimavam em não aparecer. Salto no tempo, o orfanato vasiliza. Ivan, agora de barba, desabafa. Puta merda, que saudade desgraçada. Tô ficando louco. 4 anos se passaram desde a queda do Rei Demônio e nada de créditos finais. Ele ironiza. A condição de vitória deve ser esperar o herói morrer de velhice. De repente, ele escuta passos, couro estalando, cheiro de pólvora passada rápida, diagnóstico instantâneo, um soldado de elite. No reflexo, Ivan já se levanta armado. A porta abre e o sujeito entra na folga. Quanto tempo, chefe? Como tá? Devia ter vindo mais ver. Ivan corta seco. Você devia era ter batido na porta, Demitri. Demitri assusta. Caramba, chefe, desde quando a gente tem essa frescura? Poeira baixada. Ivan pergunta o motivo da visita. Demitri resmunga. Nem me deixa sentar, impaciente como sempre. Ele entrega um envelope. Toma, lê aí. Carta pessoal da princesa. Ivan desconfia na hora. Tem veneno nessa porra. Demitri tenta suavizar. Deve ser só perguntando como você tá. E Ivan debocha. Impossível a princesa Elizaveta Kirilovna Krasilov. A Lisa de ferro e sangue manda a carta só de cortesia. E crava. Ela tá na merda, isso sim. Demitri entrega o jogo. Na merda é pouco, tá foda pra caralho. E solta o podre do reino. A administração militar implora todo dia para retirar as tropas. O príncipe herdeiro, Alexander, quer fatiar o país em 5 pedaços e vender tudo. O grande rei tá lá, mudo sem dar um pio sobre o caos. Mas no meio desse circo pegar fogo. Lembra daquela universidade internacional prestigiada do reino aliado? A Universidade Yansik. Demitri pergunta se o Ivan tem ideia de quem acabou de se matricular com os calouros e o novo corpo docente este ano, e solta a lista do peso pesado. Isabelle, filha do lendário herói Maximilian. Oscar, filho do cavaleiro Gilles Ver. Elfie Haera, filha do mago Beolgrin. Recidis, filha do berserker Rainar. Lucia, a prodígio e discípula do ladrão Henrique. Além da filharada toda dos heróis que mataram o Rei Demônio, veio também a Patrícia, a antiga santa do grupo do herói, e que assumiu como a nova chefe de departamento. Como a política da universidade é não olhar a idade dos alunos de jeito nenhum, crianças promissoras do mundo inteiro já se preparam desde cedo para tentar a admissão. Demitri arremata o raciocínio. Chief, imagina o tamanho da pica. Se um filho desses caras morre ou arruma um arranhão que seja... Ivan nem pisca, já sacando a tragédia. O país vira pó. Ele suspira e vai direto ao ponto. O que é que eu tenho que fazer? Demitri, mana, a real. A missão do Ivan é virar babá de elite e garantir que nenhum desses pivetes
talvez leve um único arranhão pelos próximos 3 anos, até voltarem em segurança para seus países. Ivan começa a fritar por dentro. Por que diabos o final de uma história de herói tem que ser essa bagunça? Aquele papo de matou o rei demônio e viveram felizes para sempre era uma mentira descarada. A diplomacia internacional tá no lixo, a política do país tá um caos absoluto e, pra piorar, me surge a porra de uma academia do nada. O cérebro do Ivan congela, ele junta as peças, engole a seco e dá um puto tapa na mesa gritando: caralho, isso é uma história de academia? Dmitri toma um cagaço gigante. Caramba, chefe, o que houve? Você tá bem? Ivan retruca na mente: se eu tô bem. Ele pensa: eu me fodi nessa porra de outro mundo por 30 anos. E tudo isso era só a porra do prólogo. Respirando fundo para não surtar de vez, ele olha para o Dmitri e manda: então a parada é só fazer esses pivetes se formarem em segurança. E finaliza, aceitando o destino. Beleza, ordem dada, ordem cumprida. E murmura pra si mesmo: a gente vai voltar pra casa aqui em Sunwoo. A carta diz o seguinte: Vanka, como você está? De vez em quando chegam umas notícias suas por aqui. Pelo visto, você tem se virado bem. Você ainda se lembra de quando a gente ralava junto para cuidar do jardim? Eu realmente esperava que a gente pudesse pelo menos tomar um chá, mas você foi embora sem nem olhar para trás. Só que, Vanka, o inverno tá chegando de novo. Um inverno ainda mais frio e silencioso do que o último. Vanka, meu lenhador mais confiável, se tiver qualquer coisa que você queira, eu te retribuo em triplo. Se isso não for o suficiente, eu te pago o resto com a nossa amizade. E se nem isso quitar a dívida, já eu te pago com as nossas memórias. O reino ainda precisa da sua lealdade, da mesma forma que você já serviu antes e vai servir de novo. Com carinho, Kirilovna. Ivan termina de ler, solta o papel e resume a fita. Beleza? No fim das contas, a minha missão é só garantir que nenhum desses pivetes morra ou saia machucado nos próximos 3 anos. Ele encara o nada e pensa sozinho. Mas quem diria que o gênero dessa porra de mundo era uma história de academia? E se eu aguentar firme por mais 3 anos e ver a porra do final, finalmente vou poder voltar pra casa? Ele olha para o companheiro e lança a pergunta: Dmitri, quem é que vai dar as caras primeiro? Dmitri responde na ponta da língua: é a filha do Einar. A garota é filha do rei Droan. E a princesinha da sua majestade já está com tudo pronto para ser a primeira a partir. Ivan puxa na memória a figura do tal Einar e pensa com seus botões. Hoje em dia, o cara é chamado de o grande rei de Droan. Mas, para mim, aquele ex-membro do grupo do herói não passava de um puro psicopata que só pensava em cair na porrada. Dança de cena, uma galera rústica comemorando forte, bradando orgulhosa que aquela ali tem o verdadeiro sangue do grande rei conquistador Einar nas veias. A garota já manda a real puta da vida. Ah, vão ficar me zoando mesmo? Beleza, só espera. O pessoal continua na farra, zoando entre si. A braba vai conquistar o mundo com música orquestral de todas as coisas. E surge a apresentação da figura Hetidis, a filha mais velha do Berserker Einar. Ela rebate na hora: qual é o problema de música orquestral, seus brutamontes? Vocês vão ver só, vou provar do que sou capaz. A meta da guria: entrar no departamento orquestral da Faculdade de Música da Universidade Yansik. Os Cavaleiros de Droan organizam uma despedida épica para a garota, e apenas 2 dias depois de ela embarcar, o trem descarrila. Voltando um pouco no tempo, Ivan tá trocando uma ideia tensa com o Dmitri. Vai rolar um ataque terrorista naquele trem. Dmitri arregala os olhos. Pô, chefe, tem certeza disso? Ivan confirma com a cabeça enquanto o cérebro dele começa a rodar a 1000 por hora. Em história de herói clássica, o protagonista junta o bando, sola o rei demônio, um dos generais do mal vira a folha para o lado dos mocinhos e a paz reina no final. Tudo fórmula, tudo clichê puro. Ele olha para o nada, ligando os pontos. Assim como no RPG, cada gênero tem seu próprio senso comum, puxando de cabeça o estoque de histórias que eu estudei e queimei 30 anos atrás. Uma história de academia sempre começa com o clássico ataque terrorista no trem. Na estação Igorovitch, Ivan continua calculando tudo de cabeça. Isso é puro senso comum de enredo. São 9 horas agora. O trem com a princesa Hetidis vai encostar daqui a pouco. Se tem alguém querendo a cabeça dela, esta estação é o local perfeito. Eles precisam cruzar a fronteira primeiro para jogar a culpa no nosso reino. E logo depois daqui, começa uma zona militar armadíssima. E, como ele não tem provas concretas, nem adianta perder tempo pedindo reforços. Ivan se levanta, soltando aquele deboche. Que bando de amadores. Ele vai caminhando na direção de um sujeito sentado no banco enquanto faz a varredura do local. De todo mundo na estação, aquele cara, checando o relógio, já deixou 3 trens passarem direto. E o outro vendendo vegetal ali perto, olhando pros lados todo nervoso. É mais patético ainda. Quem diabos compra verdura numa estação abandonada do interior? E o gênio ainda tá fumando em cima do produto. Ivan cola por trás do cara no banco. O sujeito sente a presença e congela no ato. Exatamente no segundo em que sente o cano da arma colado na sua cabeça. O cara se vira no susto.
rosto. E aí, seu desgraçado, quem diabos é Vokit? Ivan corta seco, silêncio. Na mesma hora, os outros dois comparsas se levantam atrás do Ivan gritando: Que porra você tá fazendo? Ivan acha aquilo ridículo. Pela lógica e pelo ângulo, a pistola dele estava totalmente coberta e nem dava para ver. Mas só para desencargo de consciência, ele resolve fazer o teste final. Com a arma engatilhada, Ivan lança a pergunta de checagem: a quem você deve lealdade? O homem gagueja sem entender nada. Bam! Ivan puxa o gatilho sem dó. Diagnóstico rápido: não são reforços e nem agentes leais à família real. Se fossem profissionais treinados, teriam declarado a afiliação na hora, em vez de responder com outra pergunta. Ou seja, tá todo mundo junto no esquema. Os outros dois entram em pânico. Atira nesse filho da puta. Ivan desvia dos disparos com uma facilidade absurda, confirmando que a cambada não é da corte real de Krasilov. Num piscar de olhos, ele decepa os braços de um e executa o outro no chão. O sobrevivente cai babando de dor e pavor. Ivan avisa na frieza: se não estancar isso aí, você sangra até morrer em 3 minutos. Onde tá o resto? O cara entrega tudo desesperado. Tão nos trilhos. São 15 caras. Mas você tá sozinho, não vai arrumar nada. Me poupa, pelo amor de Deus. O nosso líder é um monstro de verdade. Se você me deixar vivo, eu meco a atenção deles. Estreita os olhos. Vocês são batedores. Sou sim. Eu posso ser muito útil, juro. Disseram pra gente que era só um trem carregado de ouro e mercadoria enviado por Droan pro reino. Por favor, você vai me deixar vivo, né? Eu não menti em nada. E Ivan responde calmo: não, tinha uma mentira no meio. Enquanto o miserável tenta processar o que falou, Ivan o mata sem piedade, arrematando: a parte de você ser útil era a mentira. Horário atual: 9 horas e 53 minutos. Tempo padrão: um membro do esquadrão de extermínio leva exatamente 5 minutos para sumir com corpos e limpar o sangue. Resultado: às 9 horas e 58 minutos, a estação vai estar um brinco. E faltando exatos 2 minutos para o trem dar a cara. Cena corta. Dmitri repassa o relatório direto para Kirilovna. E o Vanka? Pergunta ela. Ele cismou que vai rolar um ataque terrorista ao trem. Foi bizarramente específico com data e local, diz Dmitri. Ele tem algum informante? Negativo. Nenhum sinal disso em 4 anos. A princesa dá uma risada, deixando Dmitri sem entender nada, e ordena: grave cada passo do Vanka e me traga tudo. Ela reflete sozinha, igualzinho a 4 anos atrás. Parece mera especulação, mas vejo uma convicção bizarra em você. A cena volta para Ivan. Tenho certeza. É o senso comum de história de academia. O ataque no trem nunca mata os protagonistas. Isso é só o tutorial pro jogador pegar o jeito. Por isso nem tentei impedir a explosão. Ele ajusta os equipamentos e arremata o plano. Eu vou rastrear o grupo por trás disso e erradicar cada um dentro da academia. Nada de lutar às claras. Vou operar nas sombras e cortar qualquer ameaça em potencial. Afinal, esse é o estilo do esquadrão de extermínio. A cena corta para os destroços do trem caído. Os bandidos comemoram no meio da fumaça, vibrando que agora estão podres de ricos. Eles planejam apagar o selo real, derreter tudo e vender no mercado negro por uma fortuna. O chefe dá a ordem: andem logo com isso e limpem tudo. Antes que ele termine de falar, o ar pesa. Bam! Um tiro ecoa do nada e um dos capangas cai seco no chão. O pânico é imediato. A dúvida cria um momento de pura insegurança entre eles. Um dos caras surta: droga, que filho da puta tá aí fora. Aquela reação já entrega tudo. Os caras são tão fracos que nem conseguem sentir a linha de fogo. Eles olham para o lado e dão de cara com Ivan, parado calmamente com a arma em riste, perguntando: é você que é o líder? Os capangas restantes se preparam para disparar. Ivan analisa a situação frio. Eu consigo sentir a linha de fogo perfeitamente. Armas não funcionam contra caras acima de um certo nível, porque a intenção assassina nas balas fica muito exposta. Mascarar essa intenção com humana é o básico em combate corpo a corpo, mas com projéteis é quase impossível. É por isso que ninguém no grupo do herói usava a arma de fogo e só tinha monstro lá. A exceção era o esquadrão de extermínio. Todo mundo carregava pistola. Ela serve exatamente para medir a força do inimigo e limpar a escória rapidamente. Depois que Ivan apaga os fracos, sem mover um músculo a mais que o necessário, o chefe perde a cabeça e parte para cima dele urrando: quem foi que mandou você, seu filho da puta? Ivan desvia com facilidade absurda e acerta um contra-ataque devastador, jogando o cara no chão, cuspindo sangue. O chefe ameaça: eu já decorei a sua cara, seu desgraçado. Você me aguarde. Ivan esboça um sorriso frio. Então você é bom de memória? Que alívio. Ele analisa a cena por dentro. Esse cara provavelmente é o chefão do tutorial. De qualquer forma, derrotar ele é trabalho do protagonista, então não pretendo matar, mas... Ivan encara o sujeito no chão e solta: se você se lembrar de algo, responda imediatamente, e arremata no pensamento: existem 1000 maneiras de fazer um cara desse sofrer até falar. A cena muda. Essiris bate o pé em uma discussão acalorada com o pai. De jeito
jeito nenhum, vocês não vão me seguir nem ferrando. O rei Einar tenta intervir, mas ela corta na hora. Se eu te pegar me seguindo, nunca mais olho na sua cara. Ela vira as costas e pisa fundo para fora. Einar, sem demonstrar pânico, sorri por dentro. Então tá de boa, desde que eu não seja pego. Ele convoca imediatamente uma reunião com seu bando de elite, antigos assassinos maníacos que hoje são chamados de irmãos. Einar vai direto ao ponto. Quem vai ser o guerreiro que vai proteger a Hesídes sem ser visto? Ela conhece o rosto de todo mundo aqui, então se disfarçar e entrar no trem não vai funcionar. Quem é que vai correr atrás do trem com as próprias pernas? Em Droana, os guerreiros que servem por pura lealdade são chamados de retentores do Jarl. Ao ouvirem o desafio, vários se candidatam na hora, sem pedir um centavo em troca. Perfeito! Vibra o rei. Agora só precisamos de alguém que também se matricule na academia Santo Yansik. Quem aí é bom de prova escrita? Levanta a mão. Um silêncio constrangedor toma a sala. Ninguém se mexe, exceto um cara. Ele dá um passo à frente. Eu farei isso, Jarl. Aquele é Mord Eriksson, um dos guardas pessoais. Os outros guerreiros comemoram, dando tapinhas nas costas dele. Vai fundo, nem deve ser tão difícil. O rei decreta: ótimo, vá em frente, meu irmão. A partir de hoje, você é um calouro do departamento de educação física. O guerreiro infiltrado, surpreendentemente, Mord passou no exame de admissão com uma nota excelente. Tirou a média mínima na prova escrita, mas destruiu a avaliação prática e bateu o recorde histórico do teste. A cena corta para um dia de janeiro. Mord, acabado da corrida brutal, surge na estação destruída e esbraveja furioso. E que desgraçados imundos ousaram tocar na minha sobrinha? Dentro do vagão, Hesídes tenta entender o caos, assustada, lembrando da discussão com o pai e pensando se foram atacados por bandidos. Ela olha para o lado, checa seu instrumento e suspira aliviada. Graças a Deus, Kang. Eu tava desesperada achando que você tinha quebrado. A porta do vagão é chutada com violência, fazendo Hesídes dar um pulo de susto. Os bandidos invadem o local com um sorriso debochado. Ora, olha só o que temos aqui. Uma visita. A cena volta para Ivan e o chefe dos capangas, que está desesperado, implorando pela própria morte. Ivan diz para ele relaxar, pois não vai matá-lo. Quanto mais o sujeito suplica para morrer, mais frio Ivan responde que ele vai continuar vivo. Em seguida, Ivan joga uma poção de cura diretamente no ferimento do cara, que surta de pavor, gritando para ele parar e pedindo qualquer coisa no mundo, menos aquilo. Ivan reflete o que os soldados da linha de frente mais detestavam: comida do refeitório, veteranos, oficiais, o exército inimigo. Não, o que eles mais odeiam na vida são poções de cura. A dor, afinal, é melhor compreendida por quem já viveu o inferno. Uma memória do passado de Ivan surge. Ele está urrando de agonia, gritando para a equipe médica simplesmente amputar o braço dele de uma vez. A médica retruca suavemente: não diga isso, querido. Se continuar assim, teremos mesmo que amputar. A assistente complementa: Senhor Petrovich, seu corpo é um tesouro da nossa nação. E Ivan esbraveja no limite da dor. E quem é que trata um tesouro desse jeito? A médica apenas sorri. Agora aguente só mais uma garrafa. Se doer, me avise. Não que eu vá parar, é claro. Ivan volta a analisar o presente. Desde aquela experiência terrível, faço de tudo para não me ferir gravemente. Aquele remédio maldito faz você sentir em segundos toda a dor acumulada de semanas de recuperação. É o equivalente ao Albotil da Coreia. Depois de sentir o desempenho da droga na minha própria pele, achei outro uso para ela. E meus colegas do esquadrão de extermínio não pouparam elogios. Cura o cara com a poção, interroga e cura de novo. É o soro da verdade perfeito. Ele encara o Capaganta arruinado e pondera. Achei que esse cara era o chefe do tutorial, sem motivos para matar. Por isso, o trouxe até o trem, mas como ele nem lembra quem planejou o ataque, deve ser só um peão descartável. Lançaram um bloqueio cognitivo nele. De repente, o sentido de combate de Ivan apita. Ele sente uma linha de fogo direta nas suas costas. Onde estão mirando? Na glabela? Não, no meu rosto inteiro. Ivan desvia com facilidade de um projétil de pedra. Ele nota que a força do arremesso foi absurda, concluindo que não vale a pena nem sacar a arma. Quando a poeira baixa, Ivan percebe que o atacante também domina a leitura de linha de tiro e ordena: apareça. Mord surge do meio da fumaça, encarando Ivan com ar ameaçador. Você parece bem habilidoso, mas é um completo maluco por ter encostado na minha sobrinha. Uma pena gastar todo esse talento pra morrer aqui. Ivan fica confuso por um instante. Será um erro de cálculo? Esse cara não era o chefe, mas sim o tio dele? Sem entender nada da confusão familiar, Ivan assume a postura de combate e dispara. Espero que você saiba de alguma coisa. E arremata na sua própria lógica totalmente errada. Então esse cara é o verdadeiro chefe do tutorial. Ivan e Mord entram em um combate brutal. Ivan se surpreende com o nível do oponente. Isso definitivamente deveria ser o tutorial. Minha previsão estava errada? Alguém com tanta habilidade realmente cometeria crimes assim? Ou existe uma mente por trás disso? O irônico é que no meio de tantas suposições, ambos compartilham o mesmo objetivo, sem saber: salvar Hesídes. De volta aos destroços do trem, Hesídes implora para os invasores recuarem. Um dos bandidos desdenha, achando que ela é só uma sobrevivente indefesa. Antes que ele termine de falar, Hesídes acerta uma violenta tacada com seu próprio violino na cara dele, pedindo desculpas no
processo. Perdão, Kang Kang. O impacto faz o cara voar longe, deixando os outros capangas em choque. A garota começa a chorar em desespero. Vocês estragaram o meu Kang Kang. Os bandidos recuam apavorados. Essa garota é louca. A princesa Rétides se parecia com a mãe em muitos aspectos, mas o sangue que corria em suas veias era do açougueiro Einar. Encharcada em lágrimas, ela sussurra para o instrumento destruído: Kang Kang, você foi maravilhoso. O líder dos ladrões percebe o perigo e grita: fujam, rápido. Mas era tarde demais. Essides avança sobre eles, tomado por pura fúria. Eu vou vingar o Kang Kang. Naquele momento de caos, nascia a maior musicista da Terra. De volta ao confronto entre Ivan e Mord, os capangas sobreviventes aparecem correndo em desespero, implorando por socorro e chamando a garota de vadia louca. Ivan e Mord travam a luta imediatamente. Ivan questiona: e espera, o que aconteceu com a jovem de cabelo vermelho? A Essides está bem? Mord reage surpreso: minha sobrinha está bem. Os dois se encaram por um segundo e recuam ao mesmo tempo. A ficha de Ivan cai na hora. Espera, então o cara da poção não era sobrinho dele? Claro, um ataque ao trem nunca mata o protagonista, porque um ajudante sempre aparece para dar suporte. Esse cara é o escolta da Essides. Mord desconfia: você não estava aliado com esses caras? Ivan rebate: não sei de onde tirou esse mal entendido. Eu vi você jogando uma poção de cura naquele desgraçado mais cedo, refuta Mord. Ivan pensa: e isso é só o método de interrogação padrão do esquadrão de extermínio? Mas responde apenas: eu precisava descobrir algumas coisas. Mord aceita a resposta e avista Essides ao longe. Você devia ter falado antes. Ele sai correndo ao reencontro da sobrinha e Ivan observa de longe. A última vez que vi a Essides, ela tinha 7 anos. Era só uma criança. Ela provavelmente ainda lembra de mim. Como o alvo está seguro e o ajudante tem capacidade de escoltá-la, revelada minha identidade seria um problema. Ivan desaparece nas sombras. Essides olha ao redor e pergunta ao tio: tio, não tinha mais alguém aqui agora há pouco? Mord reflete em silêncio. Aquele estilo de combate é idêntico ao das forças especiais de Krasilov. E a forma como ele usava o machado lembrava muito o estilo do Einar. Só existe uma pessoa no mundo capaz disso: o herói reserva, Ivan Petrovich. Mord pergunta: Weshi, você por acaso lembra de um cara chamado Ivan? Ela sorri na hora. O senhor Ivan? Claro, ele era uma pessoa tão boa, bondosa, corajosa e... Mord interrompes: não sei nada sobre isso. Ouvi dizer que ele morreu há 2 anos. Nem consegui reconhecê-lo com todo aquele pelo no rosto. A cena corta para Ivan. Foram dias extremamente cansativos para pouco ganho, mas a primeira missão foi concluída. Ivan retorna ao orfanato e recebe a notícia de que Rétides já chegou em segurança. Isabelle, filha do herói Maximilian, partirá na primeira semana de fevereiro, seguida por Oscar, filho do cavaleiro Gilles Vert. Ivan analisa o cenário. A relação do país com eles não é ruim e a distância é curta, não preciso me preocupar. A filha do mago Beogrin vem de dirigível e Lucia, discípula de Henrique, já está na capital. Melhor assim, não queria encontrá-los mesmo. Isso significa que faltam só mais 2 ataques ao trem para esse tutorial acabar. Sonhando com a comida que vai saborear quando voltar para a Coreia, Ivan é surpreendido por uma garota na janela. Você vai nos abandonar de novo? Ivan se assusta. Desde quando você está aí, Priscila? Desde que você começou a murmurar a lista do que quer comer, responde ela. Elmo, você subiu até aqui. Estamos no 3º andar. Estou no ano da formatura. Levo as aulas a sério. Debocha a garota. Ivan questiona se a escalada de parede virou matéria do orfanato enquanto descem juntos. Priscila comemora. Eu venci. Ivan alerta. Use o corredor da próxima vez. Isso é perigoso. No orfanato, existia um jogo extremamente popular entre as crianças: tentar se aproximar do diretor sem que ele percebesse. Um garoto lança uma bola em Ivan, que a captura pelas costas sem sequer olhar para os órfãos. O diretor era um homem misterioso de reflexos impossíveis, mas de personalidade inofensiva. O companheiro perfeito de brincadeiras. Ivan nunca os impedia. E se essas crianças conseguirem enganar os meus sentidos e estarão prontas para andar com as próprias pernas quando saírem daqui, faltam só 2 semanas para a minha liberdade. Ou era o que eu pensava. A cena corta para Priscila amarrada em um cativeiro. Ela ameaça os sequestradores. Se o diretor do meu orfanato descobrir isso, vocês estão ferrados. Os homens se irritam. Perguntamos sua afiliação e você vem falar de diretor, onde aprendeu a esconder a presença desse jeito? Quem diabos é esse cara? E Ivan Petrovich, já ouviram falar? Dispara a garota. Os bandidos caem na gargalhada. Ivan é o nome mais comum em Krasilov e Petrovich é o sobrenome mais genérico que existe. Mas
Mas um dos homens paralisa e intervém sério. Espera, de quem você está falando? Priscila responde tremendo. O diretor Ivan Petrovich. No orfanato, as empregadas avisam em pânico sobre o sequestro de Priscila. Ivan segura um pedaço de pano deixado para trás e identifica a marca de cruz, o símbolo do sindicato que trabalha para aquela filha da puta de temperamento ruim. É a última pessoa no mundo que eu queria ver. Aquele pedaço de pano era uma intimação do seu antigo grão-mestre. O esquadrão de extermínio, onde Ivan serviu, fora fundado por ela. A lâmina das sombras, Henrique. Em outro local, Henrique encara o relatório e murmura. O Ivan disse que estava aposentado e agora está gerindo uma guilda de assassinos nas sombras. Via fluvial subterrânea do sul de Prichanskaya. Ivan caminhava pelos túneis escuros, tendo apenas uma única certeza. A informação de que a dungeon construída pela Henrique ficava ali, naquela via fluvial subterrânea. Mas não levei nem 3 horas para achar este lugar. Ivan pensa, na verdade, parece muito comigo. Bem no centro do jardim central de Prichanskaya, há monumentos e estátuas. O local exibe a estátua do herói partindo, a estátua do herói anônimo e a estátua da deusa da vitória. Um dia, logo após o rei demônio ser aniquilado e a guerra chegar ao fim, a estátua do herói anônimo simplesmente desapareceu sem deixar vestígios. Roubar uma estátua inteira bem no meio da capital parecia uma loucura, mas o motivo de não ter sido um grande problema era simples. Henrique deixou uma placa dizendo, lamentar por eles é um direito meu. Como ela era membro do grupo do herói, ninguém questionou. Para Henrique, eles eram lâminas afiadas demais para serem mantidas em uma era de paz. O motivo da dissolução do esquadrão de extermínio e o roubo da estátua eram exatamente o mesmo. Ivan encara o monumento e nota a gravura na pedra. Ele se pergunta se aquela inscrição sempre esteve ali, mesmo quando seus nomes forem esquecidos. Sua glória permanecerá imortal, em nome de todos aqueles que não podem estar aqui, por todos aqueles que não estão aqui. Em seguida, lê os nomes gravados. Elizaveta Kirilovna Krasilov e Henrique Sergeyevika. Ivan curva a cabeça em respeito. E não lamentem por aqueles que partiram primeiro, pois eu também estou nas mesmas fileiras que eles. De repente, a estrutura se move e o chão se abre. Ivan desce pela passagem secreta até chegar a uma sala elegante, onde alguém já o esperava, servindo chá. A mulher quebra o silêncio. Então você ainda se lembra? Faz 7 anos desde a nossa última conversa face a face. A mulher sorri de canto, tomando um gole do chá. Pequeno Ivan. Aquela é Henrique Sergeyevika, a ex-ladra do grupo do herói. 100 anos atrás, ela traiu o vampiro ancião que a mordeu, bebeu o sangue dele e encerrou a fúria dos vampiros, que assolou toda Prichanskaya. Ela era uma heroína, mas também uma vampira que tirou inúmeras vidas sob o disfarce de pedidos de assassinato, e a lâmina das sombras que concebeu o esquadrão de extermínio. Minha grã-mestre, a traidora, Henrique. Henrique nota o comportamento de Ivan e quebra a atenção com provocação. Você não tomou um gole sequer do seu café. Com medo de que eu o tenha envenenado, vai esfriar? Ivan pensa, café frio é bom? Afinal, eu venho de um país onde as pessoas colocam gelo no café, mantendo a postura firme antes de ir direto ao ponto. Onde está a Priscila? Direto ao ponto? Você não muda nunca? Mas ainda assim não precisa mostrar tanta hostilidade. Isso faz você parecer um amador. A atmosfera entre os dois se intensifica. A presença sombria e manipuladora de Henrique se manifesta na forma de uma imensa aura dracônica que envolve o ambiente. Henrique diz, eu não te ensinei? A hostilidade é o disfarce do amador. Não se preocupe com a garota. Ela está sendo muito bem tratada. Ivan pensa, intenção assassina? Ela completa, agora, por que você me provocaria? O que você está procurando? O que você está tramando, reunindo aqueles órfãos? Enquanto encara a figura imponente de Ivan, os pensamentos de Henrique revelam sua verdadeira irritação interna. Esse homem maluco. Eu achei fofo quando soube que ele acolheu órfãos depois de se aposentar, mas em apenas 2 anos, ele treinou um agente capaz de usar a furtividade com perfeição e a enviou para mim. Basicamente parece que ele está encenando um protesto, declarando que está administrando uma academia de técnicas de assassinato bem no nosso quintal. Isso é uma declaração de guerra, certo? Sério, tô me sentindo muito ofendida. E essa barba tá me deixando maluca. Por que ele tá com um estilo que ninguém usa faz muitos anos? Não me diga que ele acha que isso é um disfarce. Eu o convidei aqui porque não quero lutar, mas ele está ali com uma cara de me toque e você morre. O que ele tá pensando? Em silêncio, encarando a antiga mestre. Ivan pondera internamente sobre o que deve revelá-la. Henrique, o que tô fazendo? O quanto posso contar a ela? 4 anos após a morte do rei demônio, o reino de Krasilov parecia pacífico na superfície, mas estava dividido em 2, travado em uma luta pelo trono. De um lado, o príncipe herdeiro que não hesitaria em iniciar uma guerra externamente, e do outro, a princesa Elizaveta que queria manter a paz internamente. Para evitar a guerra, a princesa foi tão longe a ponto de redistribuir um agente que fingiu a própria morte, tudo para garantir que as figuras-chave que entram na academia se formem em segurança, e esse agente sou eu. Mas ela está me perguntando o que estou planejando. Henrique sabe que estou cumprindo uma missão para Elizaveta, mas por que ela está perguntando sobre os detalhes da missão? Será que Henrique não está mais do lado de Elizaveta? Se for esse o caso, já não me diga que esta mulher...
se aliou ao príncipe herdeiro, a aura de tensão entre os dois transborda enquanto tentam decifrar as intenções um do outro. Henrique reage internamente chocada com a postura dele. O que diabos esse psicopata tá fazendo? Ivan então quebra o silêncio e fala abertamente. Ouvi dizer que você está criando um discípulo. Fiquei sabendo que ela planeja entrar na Universidade Santo Yansik. Henrique responde com um sorriso sarcástico. E? Meu cliente demonstrou bastante interesse. Teria uma grande perda para o país se ela se machucasse. Então, ela me disse para assumir o controle do discípulo pessoalmente. Ao ouvir isso, os pensamentos de Ivan concluem. Isso foi o que Elisaveta me ordenou fazer. Você conhece a situação dela. Se ela não se aliou ao príncipe herdeiro, ela vai entender. Porém, as palavras de Ivan carregam entrelinhas afiadas que Henrique interpreta imediatamente. X, ouvi dizer que você está criando um discípulo. Em interpretação, eu já descobri a identidade, a localização e os registros pessoais do seu discípulo. Então ela me disse para assumir o controle do discípulo pessoalmente. Em interpretação, eu estou de olho no seu discípulo. E Ivan pensa satisfeito ao ver a reação dela. Ela deve ter entendido a essa altura. Mas Henrique, furiosa com a ousadia dele, se levanta e pensa: esse desgraçado está mirando no meu discípulo. E imediatamente, Henrique chama alto: Lúcia, Lúcia, venha aqui. Uma voz responde prontamente do outro lado da porta. Sim, mestre. Henrique instrui a jovem que acaba de entrar. Vamos, cumprimente-o. Ele é seu discípulo sênior. Com uma reverência respeitosa e um sorriso radiante, a garota saúda. Ouvi tanta coisa sobre o senhor Lord Petrovich. Ivan observa a jovem por um instante, surpreso, e questiona. Uma? Humana? Ele se vira para ela e indaga diretamente. Você sabe qual é a raça da sua mestre? A jovem responde com convicção e entusiasmo. Sim, a mestre é uma humana. Embora o mestre tenha uma dieta ligeiramente única para sobreviver, ela é uma verdadeira heroína que me preza e protege este país. Se você me perguntar o que define uma raça, eu responderia que é a humanidade, Lord Petrovich. Ivan observa em silêncio a determinação da garota e analisa a situação em seus pensamentos. Desde a guerra com a raça dos demônios, o reino tem sido hostil a outras raças. Ela tem uma mente visivelmente aberta. Henrique, observando a pupila com um olhar caloroso, pondera. É meu orgulho e alegria. Uma pessoa melhor do que eu. Não, do que nós. Ela é a coisa mais preciosa para mim nos últimos anos. Então, A expressão de Henrique se transforma drasticamente. Sua aura incandescente transborda com um brilho ameaçador enquanto ela encara Ivan. Não quero matar você, Ivan. Ivan percebe o perigo iminente e empunha sua arma, mantendo a guarda alta. Então, chegou a esse ponto. Ele encara a antiga mestre e declara com firmeza. Se você ainda estiver aliado à família real de Krasilov, então eu também te pedirei, usando nossas memórias como garantia. Onde está a sua lealdade oficial? Que preço Alexander te pagou? Pessoas, sangue, terra. A revelação pega Henrique completamente de surpresa. A aura de combate vacila enquanto ela reage surpresa. Não foi você quem se juntou a Alexander? Ivan pisa no freio, visivelmente confuso com a reação dela. Do que você está falando? Eu nunca na vida encontrei aquele homem com um sorriso no rosto. O silêncio toma conta da sala por alguns instantes. Ambos permanecem estáticos no meio da sala, encarando um ao outro enquanto o verdadeiro mal-entendido finalmente começa a vir à tona. O mal-entendido entre Ivan e Henrique é esclarecido rapidamente, transformando o clima tenso da sala em algo bem mais descontraído. Por que Deus é tão justo? Teria sido legal se ele tivesse te dado algumas habilidades de conversa. Isso não é verdade, rebate Ivan. Lucia, a jovem discípula, observa a dinâmica entre os dois e comenta alegremente. Eu acho que vocês dois ficam ótimos juntos. Do que você está falando? Reage Henrique, envergonhada e irritada. Apesar do tom leve, Ivan reflete em silêncio enquanto toma seu chá e, se estamos falando desse nível de tensão, eu realmente deveria estar preenchendo um pedido de pagamento de horas extras com a princesa Elisaveta. De qualquer forma, o problema está resolvido. Mesmo quando o tutorial começar, a discípula de Henrique não estará em perigo grave, já que a própria Henrique a protegerá. Ivan contempla a relação entre a futura estudante da Universidade Santo Yansky e Lucia e sua mestre, Henrique. Elas parecem mais mãe e filha do que mestre e discípula. E, com o clima pacificado, a conversa toma outro rumo. Henrique aproveita para questioná-lo. A propósito, Ivan, por que diabos você ensinou furtividade àqueles órfãos? Eu nunca ensinei isso, responde Ivan prontamente. Eles têm apenas se esforçado de várias maneiras para conseguir um emprego após a formatura. Eu entendi. Tudo por conta própria, murmura Henrique. Mais tarde, Ivan caminha por um longo tempo ao lado de Priscila. O percurso distante do orfanato o faz questionar o verdadeiro motivo da garota ter ido até ali. E por que a Priscila veio até aqui apenas para chamar a atenção dos subordinados de Henrique? Durante a caminhada, Priscila hesita, mas cria coragem para perguntar. Diretor, por acaso, por acaso mesmo? Você está se preparando para ir a algum lugar? A pergunta traz à tona lembranças do passado de Ivan e de seus verdadeiros sentimentos. Memórias de quando vestia seu uniforme militar e das
metas que anotava para o futuro. Ivan confirma calmamente. Sim, provavelmente. Eu vou embora. A resposta atinge Priscila em cheio. A garota começa a chorar copiosamente, desesperada. Por favor, eu não quero que você vá. Se você for embora, diretor, nós vamos. Ivan compreende imediatamente a origem da agonia da jovem. Então, era isso. Essa órfã de guerra deve ter pensado que seu lar ia desaparecer. É por isso que ela correu para a cidade para arrumar trabalho. E como ela não faz barulho quando anda, foi confundida com uma agente treinada. Que trágico. Enquanto Priscila o encara com lágrimas nos olhos e pergunta para onde ele vai, Ivan a acolhe gentilmente sob seu casaco. Ivan cobre Priscila com seu casaco para confortá-la enquanto reflete internamente. Eu realmente quero sair deste mundo. Mas ele se inclina, coloca a mão no ombro dela e diz com ternura. Eu vou para essa Universidade Santa Yancey, não se preocupe. Eu vou visitar com frequência. Ivan reconhece que não pode ir embora agora e que não é absolutamente necessário fazê-lo. Afinal, investiu esforço demais naquele lugar, estimando que levará cerca de 3 anos até que possa voltar de vez ao orfanato Santa Vasilisa. Após isso, a cena corta para o orfanato. No orfanato, Priscila toma a liderança e engaja todos os jovens em uma nova determinação. Universidade Santa Yancey. Ouvi dizer que o exame de admissão é muito difícil. Como o próximo exame é neste novembro, se formos procurá-lo, podemos vê-lo em apenas 1 ano. As regras são as mesmas de antes. Pelas costas do diretor, sem ser pego, quem for admitido na escola ganha. Inspirados por suas palavras, todos os órfãos do orfanato Vasilisa iniciam um treinamento intenso para conseguir ingressar na Universidade Santa Yancey. Mais tarde, Ivan analisa os registros de suas missões concluídas. Resides, filha de Eina, o berserker do grupo do herói, Lúcia, discípula da ladra vampira do grupo do herói. Ele volta sua atenção para seu próximo objetivo. A bordo de um trem em viagem, uma jovem de cabelos claros observa a paisagem pela janela. Isabelle, a filha do herói. Ivan relembra o passado. O grupo do herói era basicamente um esquadrão de assassinato, em cuja missão era se infiltrar profundamente nas linhas inimigas para decapitar a liderança do exército do Rei Demônio. Por causa disso, a regra número 1 era simples. Eles deveriam ser extremamente furtivos. Porém, a teoria na prática era outra história. Em vez de discrição, o herói saca sua espada e lança um ataque avassalador que corta o céu com pura luz e destruição. Henrique, indignada com aquele show de luzes, arremessa uma adaga na direção dele e, exasperada, o chama de doido. Ela ironiza, perguntando por que o herói não sai gritando de uma vez que a esperança do reino aliado está bem ali, o que seria bem apropriado para um herói. O herói apenas responde com um calmo, certo, antes de desferir outro golpe destruidor, determinado a não perder. Henrique, vendo o espetáculo de explosões ao redor, só consegue se desesperar ao perceber que nem ele e nem os outros batem bem da cabeça. Após a poeira baixar, o cavaleiro de armadura, Gilles Ver, passa a mão no cabelo e comenta com um sorriso convencido que acabou cortando mais do que devia, mas que foi um aquecimento decente. Henrique, com o pulso quebrado por causa do impacto do ataque, esbraveja contra ele. Gilles apenas ignora o drama e pede para Patrícia jogar uma magia de cura nela, enquanto Henrique reclama que a expressão do cavaleiro é insultante. Para piorar a total falta de furtividade do grupo, o berserker de Drowan surge rugindo e emanando uma aura de fogo colossal, declarando que os homens de sua terra vivem para deixar sua marca no mundo. Ao seu redor, todos só conseguem lamentar e pedir para ele parar com aquilo. O resultado de tanta gritaria e espetáculo, um rugido ensurdecedor ecoa pelas montanhas, atraindo hordas de monstros, dragões e criaturas gigantescas que saem como água de uma represa quebrada. A fuga do General Dragão de Ferro e do demônio custou caro, e as memórias daquela fuga absurda ainda permanecem vívidas para Ivan. O homem chamado Maximilian, o herói, era justamente aquele tipo de pessoa. Alguém capaz de dividir o céu e rir orgulhoso disso, competindo com os outros membros do grupo sobre quem cortava coisas maiores. O grupo do herói era um verdadeiro habitat de lunáticos, e Maximilian era o mais louco entre eles, e também o que brilhava com mais intensidade. Ele, que fez questão de arriscar tudo para cortar o céu noturno só porque queria ver o espetáculo, matou o Rei Demônio há 4 anos e simplesmente desapareceu, cortando todo o contato com o mundo. Embora as pessoas ainda se lembrem do herói, o mundo vai aos poucos esquecendo a pessoa por trás do título. De volta ao presente, enquanto viaja no trem, rodeado por homens apreensivos que perguntam se algo o incomoda, Ivan reflete sobre o desconforto que surgiu logo após ele resolver o ataque terrorista a Essides. Ao retornar, o oficial encarregado o recebeu agitado, impressionado por Ivan ter previsto com exatidão a hora, a data e o local do ataque. Prometendo suporte com agentes do Comando de Contra-Inteligência na próxima missão, o oficial segura suas mãos com um sorriso amigável, mas logo a atmosfera muda. Em um tom insinuante, ele questiona Ivan sobre como um homem aposentado há 4 anos conseguiu erguer uma rede de inteligência tão eficiente
inconsciente sem que eles percebessem, revelando que as ações de Ivan acabaram levantando sérias suspeitas sobre ele. Ivan analisa a situação com frieza. Para o comando de contra-inteligência, o fato de um homem aposentado há 4 anos prever com exatidão a data, a hora e o local de um ataque terrorista a um VIP nacional não parecia mero palpite. Para o oficial, a única explicação plausível era que Ivan liderava uma organização secreta de inteligência de alcance transnacional, embora Ivan saiba que a autoridade vem do mistério e que não há necessidade de desmentir essas suspeitas. Ele recusa-se a tolerar o incômodo de ser monitorado. O tenente-coronel Dmitri designou 5 agentes desajeitados sob o pretexto de lhe dar suporte, mas cuja verdadeira função era vigiá-lo. Com os assentos do trem praticamente vazios, a proximidade excessiva e a falta de postura dos novatos irritam Ivan profundamente. Ele pensa consigo mesmo, como poderia se aposentar em paz com agentes tão desleixados? Decidido a dar uma lição, Ivan assume uma postura intimidadora, emana uma aura esmagadora e começa uma educação sincera. Ivan discursa sem parar sobre as regras de ouro dos tempos do esquadrão de extermínio. Expressões deviam ser claras, ações resolutas e intenções guardadas no lugar mais profundo. Ele fala ininterruptamente por 16 horas seguidas, sem uma única pausa, drenando completamente a energia mental dos recrutas. Ao chegarem à estação, os novatos saem correndo em pânico, horrorizados com a intensidade daquele monstro que não parava de falar. Ivan aproveita a oportunidade e dá uma ordem direta antes que eles fujam. Eles deveriam passar a proteger Oscar, o filho do cavaleiro Gilliver. Assim, Ivan mata 2 coelhos com uma cajadada só, livra-se da vigilância sobre si mesmo e garante a proteção para o filho de seu antigo companheiro. Com os agentes finalmente fora do seu caminho, a cena corta para a estação, onde vemos uma garota de cabelos loiros carregando uma mala. E Ivan revela em seus pensamentos que aquela é a filha do herói Maximilian, e a sua verdadeira intenção ali é passar a vigiá-la de perto. Dentro da cabine do trem, Isabelle, a filha do herói Maximilian, observa a paisagem pela janela com uma expressão pensativa e inquieta. Tentando confortá-la, seu mordomo se aproxima e toca gentilmente em seu ombro, dizendo com tom respeitoso: "Minha senhorita, por favor, não se preocupe. Ele sempre..." No entanto, Isabelle recusa o consolo. Em um movimento rápido, ela segura o pulso do mordomo, e interrompendo o gesto, sua fisionomia muda drasticamente, assumindo um olhar gélido, intimidador e carregado de desprezo enquanto dispara: "Cala a boca, seu inútil de bosta." Intimidado e sem jeito, o mordomo tenta se desculpar, mas Isabelle o corta friamente, exigindo que ele se afaste. "Some daqui, eu nem quero olhar para você." Enquanto o homem se retira da cabine, ela murmura um seco: "Idiota." Assim que fecha a porta, o mordomo deixa transparecer sua verdadeira reação, a postura respeitosa desaparece e seu rosto se contorce em uma expressão tomada por intensa raiva e ressentimento pela humilhação sofrida. Rapaziada, a parte 3 fica por aqui. Se quiserem a parte 4, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like no vídeo. Até mais!